Olá, minha gente, estamos começando o primeiro episódio do Pode Mais Conquista e eu tenho uma grata satisfação de receber aqui o professor Abel Rebouças. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ivan, tudo ótimo. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com você nesse Pode Mais Conquista. Muito bem. E a gente começa, professor, o senhor formou em agronomia em 81 e já em 82 o senhor estava aqui na UESB como professor. E aí, durante 20 anos como professor, em 2002, né, depois desses 20 anos, o senhor se torna reitor da UESB. Como é que foi essa trajetória aí de professor até a reitoria na UESB? Bom, Ivan, inicialmente eu devo dizer a todos, né, que eu sou baiano de nascimento. Né? Sou baiano de nascimento, nasci no município de Itapetinga e eu saí daqui quando era muito criança ainda e voltei já de adulto. Quando eu voltei para aqui já estava com meus 18 anos aproximadamente para a Vitória da Conquista. Depois saí para estudar, fiz o que você disse, o curso de agronomia no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, e depois voltei novamente para a Vitória da Conquista. E quando eu cheguei em Vitória da Conquista, basicamente foi por volta de início de 82, e aí me tornei professor da antiga Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho, né, que hoje já não tem mais esse nome, existe, mas não tem mais esse nome. E depois, logo em seguida, também ingressei como professor do curso de agronomia, foi recém-criado na UESB, isso também em 1982. E de lá para cá, permaneci aqui em Conquista como professor da UESB, do curso de agronomia, como professor da Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho. Em 84 saí para fazer minha pós-graduação. Fiz meu mestrado na Unesp, lá em São Paulo. Depois fiz doutorado logo em seguida também na Unesp, em Jaboticabal, em São Paulo. E retornei a casa. Retornei para aqui em 88. Em 3 anos eu consegui fazer o mestrado e o doutorado. E retornei para aqui como professor e naquela época era um recém-doutor. Basta dizer para você também que eu fui o primeiro doutor da Universidade do Sudoeste. E quando eu voltei, um recém-doutor cheio de novidades, cheio de desejos, cheio de vontade de fazer pesquisa, né, de colocar em prática aquilo que aprendeu num programa de pós-graduação, porque num programa de pós-graduação você é treinado para gerar conhecimento. E aí, naquela ocasião, eu voltei e começamos a fazer várias pesquisas na universidade. E começamos trabalhando inicialmente com a produção de maracujá, que era o nosso enfoque. No meu mestrado estudei maracujá também, depois do meu doutorado estudei a parte de citros, né, especialmente laranja. E quando eu voltei à Conquista, falei, eu preciso trabalhar um pouco pesquisa na nossa região. E começamos a trabalhar e desenvolvemos vários eventos em Vitória da Conquista, tivemos vários simpósios nacionais e até alguns internacionais que organizamos aqui, com a participação de pessoas de várias partes do mundo. Nós trouxemos aqui pessoas especialistas de Israel, do México, Estados Unidos, África do Sul, de vários países, da Espanha, vieram aqui nesse período. Foi um período de que a UESB desenvolveu muitos congressos, simpósios e assim por diante. Posteriormente, eu tive a oportunidade de ingressar em 2002 como reitor da universidade, onde permaneci como reitor até 2010, foram 2 mandatos sucessivos. Nesse período de reitoria, eu tive que parar um pouco a parte de pesquisa, não parei completamente, mas tive que reduzir o ritmo, porque não dava para conciliar ser reitor e ser pesquisador ao mesmo tempo. Mas continuei orientando alguns estudantes de mestrado, né, depois do doutorado, e naquele período que eu assumi a reitoria, a universidade não tinha nenhum curso de mestrado e doutorado, não tinha programa de pós-graduação que nós chamamos stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. E tinha na legislação nossa, do Brasil, tinha um item que dizia a universidade tem que ter pelo menos dois doutorados e 4 mestrados. Era algo assim. E nós começamos a trabalhar, era a minha praia, é o que eu mais gostava de fazer pesquisa. E programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado são efetivamente o que geram conhecimento, o que realizam pesquisa. No Brasil inteiro sempre foi assim e no mundo também. As universidades sempre criaram muitos conhecimentos, sempre criaram muitos pesquisadores, todos saíram de dentro das universidades. Então, naquela ocasião,
eu entendia que um grande desafio que eu tinha como reitor no primeiro mandato era trazer programas de pós-graduação para a universidade. E nós conseguimos trazer o primeiro mestrado, que foi inclusive em agronomia, do qual eu tive o privilégio de ser o coordenador inicialmente, logo em seguida virei reitor e passei para outros colegas a coordenação. Em seguida trouxemos um mestrado para zootecnia em Itapetinga e as coisas começaram a melhorar. Aí vieram em seguida outros mestrados em Química, Engenharia de Alimentos e logo em seguida tivemos também o privilégio de trazer o curso, alguns doutorados. O professor Luiz Otávio, ele na Câmara de Vereadores, quando você teve inclusive a sessão dos 20 anos do curso. Isso, a sessão dos 20 anos, no qual você foi um dos mentores, né, de comemorar os 20 anos de medicina. O reitor atual, o professor Luiz Otávio, ele fez um histórico sobre isso, né, esse crescimento da pós-graduação na UESB, dizendo que nós já estamos hoje com mais de 40 programas de mestrados e doutorados. Isso é muito importante para qualquer universidade que se preze. Então, nas várias áreas de conhecimento, nós temos hoje mestrados e doutorados na área de educação, na área de química, na área de agronomia, zootecnia, engenharia de alimentos, né? Uma série de programas. Isso é muito importante para a universidade, porque ela é a geradora de conhecimento. Então, eu tive esse privilégio de participar com a equipe que eu tinha do início da construção dos programas de pós-graduação na nossa universidade. E, felizmente, todos os reitores que seguiram, depois que terminou meu segundo mandato, todos continuaram fazendo esse mesmo esforço para continuar a fazer a universidade continuar crescendo. Isso é muito importante. Depois nós tivemos, ainda nesse intervalo dos 2 mandatos, nós tivemos o privilégio também de criar o primeiro curso de medicina, né, do Sudoeste, da nossa universidade. E foi criado esse curso de medicina. Formamos, foi o que gerou em 2004, foi o que acabou gerando, né, os 20 anos do qual você teve a satisfação, né, de reconhecer e comemorar os 20 anos desse curso ainda recentemente. Então, o curso de medicina foi criado porque a gente entendia que uma universidade que se preze, ela tinha que ter todos os cursos, incluindo na área de saúde. E faltava na UESB o curso de medicina. Aí nós criamos o curso de medicina. Pouco tempo depois, nós criamos o curso de medicina também em Jequié, que era uma reclame geral. Porque houve uma disputa, né, entre Vitória da Conquista e Jequié para sediar esse curso de medicina, porque foi o primeiro curso de medicina na região sudoeste. Isso. E aí Conquista venceu essa disputa interna entre o campus daqui de Conquista e também de Jequié. Isso, foi uma luta tremenda para implantar o curso de medicina, não foi uma tarefa fácil. Mas como tinha interesse de toda a comunidade participou da implantação do curso. Não fui eu sozinho, não foi minha equipe sozinho. O interessante que foi no seu início, né, como reitor da UESB, isso, né? Porque o senhor chega em 2002 e em 2004 o curso é autorizado. É autorizado, exatamente. Então você participou de todo esse contexto da criação do curso. Exatamente. Então isso foi muito positivo porque nós contamos com o desejo da comunidade, a comunidade em peso. E quando eu falo comunidade, pessoas comuns, estudantes, os vereadores da Câmara de Vereadores, nós reuníamos o pessoal, os médicos, nós reuníamos deputados. Coriolano, né? Coriolano Salles participou bastante. Coriolano Salles foi muito importante nesse processo todo. Teve um outro deputado de Jequié também, Euclides Fernandes, foi uma peça fundamental também na criação desse curso. E ele entendia, né, que era importante trazer o curso para a Conquista, e ele era de Jequié. Mas como a gente tinha uma relação muito boa, eu falei, Euclides, me ajude a defender por Vitória da Conquista. Depois vamos lutar para um curso também de medicina em Jequié. E o que de fato aconteceu. Logo após, praticamente Conquista. Depois, não lembro exatamente, foi 3 ou 4 anos depois, nós conseguimos também aprovar o curso de medicina para Jequié. Mas na mesma época que foi aprovado o curso de medicina em Jequié, foi aprovado em Conquista, em 2004, também foi aprovado o curso de odontologia em Jequié, que é um belo curso, tem uma bela estrutura e funciona muito bem, atendendo não só a formação de novos odontólogos, mas também o atendimento à comunidade. Quantas centenas de pessoas já trataram dentes no curso de odontologia no campus de Jequié? Que foi criado também, como foi feito com a medicina aqui, foi criado com muita vontade, com muito desejo de ser um curso de excelência. E isso é até hoje, né? E com certeza vai continuar sendo. Agora, professor, essa chegada na reitoria, essa disputa, porque é uma disputa política, digamos, dentro da universidade. Como é que foi isso? O senhor, quem era reitor antes do senhor?
Olha, em qualquer universidade, a universidade é um ambiente político por natureza, né? Por isso que se fala até universo, né? Universidade, né? Universo de pensamento, universo de pessoas que estão ali e que fazem política. E ali nós temos como a universidade ela é bastante ampla, ali nós temos os vários pensamentos, né? De todos os sentidos. Na época, o nosso reitor anterior a mim foi o professor Valdenor. Valdenor. O Valdenor ele foi reitor que antecedeu. Depois o professor Valdenor saiu, foi disputar uma cadeira na Câmara Estadual, deputado estadual. Né? E naquele Mas momento, a disputa do senhor foi com o Valdenor, não? Não, foi não com foi. outro. Não, foi com outro candidato, porque ele já não era mais, reitor, ele deixou a reitoria e em seguida abriu espaço para uma nova eleição. E nessa nova eleição, né, eu participei. Eu devo registrar, Ivan, que eu participei de duas eleições anteriores. Eu perdi a primeira eleição que eu participei, eu disputei com o professor Pedro Guzmão, que já faleceu, inclusive, é um amigo nosso, né? Mas eu disputei com ele essa eleição, e nós perdemos a eleição na época por 3 votos. Né? Foi realmente uma eleição extremamente dura, e nós perdemos por 3 votos. Na segunda eleição, eu disputei com o professor Valdenor e nós perdemos também por 5% de diferença. Então, sempre foram eleições muito apertadas. E na eleição que eu ganhei, que foi essa de 2002, eu ganhei também por uma diferença mínima, de 1% aproximadamente. Não lembro exatamente o percentual. Então, sempre nesse contexto mesmo de disputa isso, mesmo, acirrada. Acirrada. Quando foi na minha reeleição, não. Aí a coisa mudou completamente, que eu fui reeleito com a maioria absoluta de todas as categorias, com mais de 70% dos votos. E aí o curso de medicina também já favoreceu, né? Porque isso estava trazendo também já esse histórico. O curso de medicina ele tem um papel importante nisso aí, mas não só o curso de medicina, mas os outros cursos também que foram criados, por exemplo, o curso de Direito, né, que nós tínhamos que fazer com que ele fosse um curso bom, como que fosse reconhecido, o pessoal ia formar e não tinha diploma, nós lutamos para ter então, diploma na mão. O curso de Direito também foi na sua gestão? Não, o curso de Direito já existia. Mas quando eu assumi a reitoria, o curso de Direito não tinha formado a primeira turma e não estava reconhecido ainda pelo Conselho Estadual de Educação. Isso era um problema seríssimo, porque se formava estudante não podia receber o diploma, porque o curso não estava reconhecido. Então foi uma luta enorme, a gente conseguiu o reconhecimento dos cursos antes de formar a primeira turma, e nós conseguimos. Nós conseguimos para o curso de Direito. Lembra que o curso de Direito foi quase que na mesma semana da formação da primeira turma, nós conseguimos a aprovação no Conselho Estadual de Educação. Então foi uma grande festa que nós conseguimos isso. Curso de Ciências Contábeis, né, o curso de Engenharia de Alimentos, vários cursos que já existiam, que tinham, por exemplo, o curso de Comunicação e Jornalismo da UESB. Era um problema muito sério, porque a gente... porque foi criado o curso e as condições eram muito precárias. Eu brincava muito com o pessoal, poxa, foi criado um curso, não tinha nem um radinho para fazer uma entrevista a uma pessoa. Não é? E a gente pegou essa situação, esse desafio. É desafio, você assumiu a reitoria, você tem que se vir e dar seus pulos para resolver o problema. E nós corremos atrás, conseguimos resolver o problema do curso de comunicação, criamos um grande laboratório na época, com os computadores, com tudo, toda a condição necessária. E, além do mais, houve também uma criação, eu devo registrar isso, porque é muito importante na área de comunicação e jornalismo. A UESB foi a primeira universidade da Bahia e uma das poucas do Norte e Nordeste que passou a ter um canal de televisão aberto e uma rádio FM. Isso nós conseguimos também em Brasília na época, tivemos contato com os deputados de Salvador, os deputados federais, estaduais, e chegamos em Brasília com o projeto debaixo do braço. Então, nós conseguimos ter, na nossa universidade, tudo isso fortaleceu fortemente o nosso curso de comunicação. Né? Porque, imagina, você tem uma universidade, tem um curso de comunicação e você tem um canal de televisão aberto, imagina a capacitação dos alunos, dos futuros jornalistas. Você tem uma rádio FM e que tinha uma audiência gigante, ainda tem uma grande audiência, mas na época chegou o momento de ter audiência máxima, número 1, dentre as rádios de conquista. Então, era uma coisa fantástica, fenomenal. E isso foi muito positivo. Tudo isso aconteceu naquele curto período de tempo. Então, aqueles cursos que tinham deficiências, a gente foi correndo atrás, tentando resolver, com muita briga, contando com a participação dos políticos da região. A gente corria atrás, a gente ia atrás dos deputados estaduais, federais. Tivemos várias reuniões com os governadores, Paulo Souto, Jacques Wagner. Com esse pessoal tivemos reuniões para
fazer com que as coisas acontecessem para a UESB. Me lembro que eu estive em Brasília com a equipe nossa para ter uma conversa com o ministro da Comunicação na época, que era Hélio Costa. Hélio Costa era da Globo. Na época ele deixou e passou a ser ministro. E ele foi uma peça importantíssima quando ele atuou para liberar nosso canal de televisão e logo em seguida a Rádio FM. Então, e ele não é da Bahia, inclusive ele é de Minas Gerais, né? Mas foi uma peça importantíssima, não é? Ele gostou da ideia da UESB e levou adiante. Então, a gente teve a participação nessa construção da UESB, nesse período de 8 anos, de muita gente, de muitas mãos. Muitos deputados, e aí independente do partido. Vários deputados federais de vários partidos colaboraram conosco. E a gente ia com a equipe. Foi uma participação conjunta, né, de vários atores da sociedade. Vários atores. Políticos, da sociedade organizada. A gente fazia uma maratona em Brasília, levava um grupo de professores e passava de gabinete em gabinete, dizendo, olha, precisamos de ajuda de vocês. E a ajuda vinha. E chegou muita coisa resultante dessas visitas em Brasília com os nossos professores, no sentido de trazer realmente professores e funcionários. A gente levava realmente uma caravana para entrar de gabinete em gabinete de cada deputado, especialmente aqueles da nossa região, e foi muito frutífero. Valeu muito a pena ter feito isso, porque muita coisa chegou para fortalecer a universidade. E muita coisa que nós temos hoje gerou naquela época, né? E o senhor sabe que o ano que vem a UESB vai completar 45 anos de existência, né? É mais um momento também para a gente celebrar e relembrar toda essa trajetória que hoje a UESB, então, é uma referência, não só nessa área da saúde, né, por conta do curso de medicina, mas por conta do curso de direito, de comunicação e tantas outras áreas que a UESB hoje abraça. Então, é importante ressaltar isso, né, que 45 anos de história. É verdade, Ivan, é um período de construção e isso fortaleceu muito a Vitória da Conquista. Fortaleceu muito porque aqui foram gerados vários profissionais, foram formados vários profissionais de várias áreas e que atuam hoje no município e que atuam na região, que atuam no estado, que atuam em vários estados do Brasil. Eu costumo ir, às vezes, no oeste da Bahia, Barreiras, Luiz Eduardo, ou no extremo sul da Bahia, por exemplo, lá em Teixeira de Freitas, e quando eu chego lá encontro vários ex-alunos nossos, trabalhando na agricultura, no meio ambiente, né, na comunicação, na área de saúde. Isso é muito bom, ou seja, é o papel da universidade levando a formação profissional para os vários cantos do nosso estado e para os vários cantos do Brasil. Nós temos vários profissionais no Paraná, né, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste brasileiro, vários profissionais aqui formados, em todas as áreas de conhecimento. Mas, evidentemente que muitos desses profissionais aqui permanecem. Você tem uma ideia quantos engenheiros nós tínhamos aqui antes da existência da UESB? Quando você precisava de um profissional, inclusive na área de comunicação, na área de jornalismo, você não tinha que buscar alguém fora. Você precisava de um médico, precisava de um enfermeiro, precisava de um odontólogo, tinha que buscar fora. Nós não tínhamos em Vitória da Conquista. Né? Então isso, a UESB, evidentemente, que estou falando de UESB, mas nós temos também outros cursos que depois chegaram, outras faculdades, outras universidades, e que chegaram ou que vieram também colaborar com essa grande expansão que é a formação de recursos humanos. Agora o senhor disse uma coisa interessante, a UESB é uma instituição frutífera, e aí eu quero aproveitar o gancho, porque o senhor é especialista nessa área da fruticultura. Estou vendo aqui uma obra do senhor sobre o maracujá, né, e tantas outras obras que o senhor tem também aqui, o cultivo da graviola. Como é essa questão da fruticultura aqui na nossa região, né, do sudoeste baiano? O senhor é consultor na área, já foi presidente também da Associação Brasileira, né, de Fruticultura também. E como é que o senhor avalia hoje o cenário de Vitória da Conquista, o cenário da região sudoeste, nessa relação aí com a fruticultura? Ivan, eu só queria aproveitar e me apresentar também, porque eu falei aqui muito como gestor da universidade, como professor do curso de agronomia. Eu atuei durante muitos anos como consultor na área de produção de frutas e também de meio ambiente. Eu atuei como consultor do Ministério de Relações Exteriores do Brasil em vários países do mundo nessa área, China, América Central, vários países, México, em vários lugares, África e assim por diante. Hoje eu tenho também o privilégio de ser consultor da ONU, da FAO. A FAO é a Organização de Alimentos e Agricultura.
né? Então, eu tenho viajado com muita frequência pelo mundo afora, pela FAO, para levar formação, levar conhecimento, levar treinamento para diversas regiões do mundo. Então, tenho ido no Caribe, nos países do Caribe, são vários países que tem no Caribe, são países pequenos, mas são países que existem por ali. Citaria aí Trinidad e Tobago, citaria a Barbados, Grenada, Jamaica e vários outros países que ali tem. O senhor continua viajando, né? Continua viajando. Prestando assessoria, consultoria nessa área? Constantemente. Na UESB, o senhor aposentou como professor? Já estou aposentado na UESB há cerca de 4 anos. Mas esse trabalho de consultoria o senhor continua realizando? Continuo. Cheguei a semana passada de Gana, na África, né, em trabalho de consultoria. Estou indo agora no mês de julho para o Caribe, para Grenada, um programa da FAO, né, que é ligado à ONU. E a gente continua a fazer esse tipo de trabalho. Eu estou fazendo esse relato apenas para dizer, para ingressar na parte de fruticultura. E também tive o privilégio de ser presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura, que é o órgão maior de fruticultura do Brasil. Fiquei também presidente 2 mandatos, 2010 até 2014, quando tive a oportunidade de visitar o Brasil inteiro. Onde tinha fruticultura, tinha que estar presente, que eu era o presidente da sociedade. E aí, por conta disso, e também pela vida pregressa que eu tive na fruticultura, a gente acabou avançando muito e levando conhecimento, levando informação para as mais variadas áreas, tanto na parte de cultivo, de produção e também de mercado, tanto no mercado interno, mercado interregional, estadual e nacional, como também mercado internacional, mercado externo na exportação. Isso é muito importante. Aí que eu entro para dizer para você o seguinte: eu trabalhei, orientei vários alunos, vários estudantes de agronomia, em nível de mestrado, doutorado, e também da engenharia de alimentos em outras áreas, de processamento de frutas, envolvendo aí cultura do maracujá, cultura dos citros, estou falando de laranja, limão, tangerina, né, e outros derivados, graviola, que até hoje eu ainda faço treinamento com o pessoal lá do Baixo Sul da Bahia. O Baixo Sul da Bahia é o maior produtor nacional de graviola do país e provavelmente o segundo maior do mundo. É o México, depois a gente. E ali nós temos produtores muito tecnificados, né, e eu participo com eles há mais de 20 anos de capacitação desses produtores. Isso para nós é muito importante. Como eu faço também, vou no México uma vez por ano para fazer capacitação para os produtores de lá. Isso para nós também é uma coisa que ajuda muito. Mais recentemente, também tem trabalhado com a parte de produção de abacate, manga, banana e uma série de outras fruteiras que a gente tem trabalhado com o pessoal. Queria dizer o seguinte: a atuação nossa, e podia dizer até da UESB, ela tem uma atuação muito importante não só no município de Vitória da Conquista, mas uma atuação regional. Eu dizia para os colegas aqui, antes de começar esse podcast aqui, dizendo para vocês o seguinte: Livramento de Nossa Senhora, o município de Livramento de Nossa Senhora, ou vamos dizer, o Livramento do Brumado, que envolve vários municípios, né? Livramento, Paramirim, Dom Basílio, uma série de outros municípios vizinhos ali, tem mais produção de manga hoje do que todo o país Israel no seu conjunto. Mas é muito mais, não é pouco não. Israel é um país importante na produção de mangas, na produção e exportação de manga. Só nossa região aqui do sudoeste de Livramento, não estou nem incluindo nem Caraíbas, nem Anagé ainda. Só essa região ali produz muito mais manga, exporta muito mais manga do que todo o país de Israel. Tá? Isso é muito importante a gente ter essa informação. E o que mais que nós temos? Nós temos climas maravilhosos no sudoeste para a gente produzir uma série de frutas que nós importamos muitas vezes. Por exemplo, a gente importa ainda de outras regiões e às vezes até do exterior, como maçã. Nós importamos pera. De onde? Um pouquinho do Rio Grande do Sul, e importamos da Turquia, do Chile, da Espanha. Nós importamos pera de lá para cá, de Portugal. E nós temos clima favorável para essa plantação? Nós temos clima favorável. Já tem alguns trabalhos de produção de pera, inclusive, no semiárido, e com resultado extremamente vantajoso. Se a gente voltar, talvez aqui a 3, 4 décadas atrás, o Brasil importava maçã da Argentina. Era importador de maçã. Hoje nós somos exportadores de maçã. Das frutas que o Brasil exporta, a maçã está entre as 10 principais frutas de exportação do Brasil. Imagina sair da condição de importador para exportador. A pera nós importamos 98% de tudo que consumimos no Brasil.
No Vale de São Francisco já está produzindo pera de altíssima qualidade. Em breve, nós vamos estar exportando pera também. Não tem dúvida disso. Mas, ô professor, o que falta para a Conquista se inserir nesse contexto? Porque o senhor citou aí algumas cidades da região sudoeste. Livramento, Brumado, Caraíbas também. Mas a gente percebe que Conquista não lidera esse contexto, né, da fruticultura. O que falta? O que as outras cidades têm que Conquista não tem? Olha, uma coisa importante, Ivan, é dizer o seguinte: a fruticultura ela desenvolve bem onde as condições climáticas são favoráveis. Conquista tem uma condição climática muito favorável para diversas fruteiras. Algumas não vão tão bem aqui. Por exemplo, manga Conquista não tem uma condição climática favorável. O Planalto de Conquista. Uma parte do município de Conquista, que está no semiárido, é propício para a produção de manga, de uva, né, de caqui, de uma série de fruteiras. Mas aqui em cima, no Planalto, onde tem muita umidade, nesse período agora de mediano, não é favorável. Porém, é muito favorável para você produzir citros, laranja, limão, tangerina, maçã, pêssego. Inclusive, é possível. a prefeitura está com um programa agora de incentivo, né, de fomento a essa cultura dos citros. Exatamente. A prefeitura, a Secretaria da Agricultura da prefeitura, na pessoa do secretário Breno Sadi, está fazendo um trabalho excepcional de introdução, de fornecimento de material, de mudas de alta qualidade genética para os produtores interessados. Esse trabalho começou recentemente e realmente isso é muito importante estar fazendo. O que nós precisamos em Vitória da Conquista para ter uma expansão mais rápida e criar mais oportunidade na diversificação da nossa agricultura? Nós precisamos de um elemento importante que chama-se água. A água, infelizmente, o que dá uma travada no crescimento da fruticultura no nosso município é a ausência de água. Aí você vai dizer, sim, mas a água nós podemos buscar água subterrânea. É verdade. Mas uma boa parte do município nosso não tem água suficiente para você buscar lá embaixo e você fazer essa irrigação. Nós temos aqui alguns mananciais hídricos que poderiam ser otimizados para essa finalidade, como, por exemplo, o Rio Pardo. O Rio Pardo ele passa muito próximo aqui, inclusive da nossa cidade. Em linha reta, a distância não é grande, né? Talvez você vai chegar aqui, pegar o Rio Pardo aqui, eu vou chutar aqui, mas até com 50 quilômetros ou menos de distância. Isso não é uma distância grande para você puxar uma obra de governo. Não estou falando do governo municipal, mas o governo estado, o governo federal. Isso é uma obra pequena para se fazer uma busca dessa água e jogar cá para cima. Mas aí o senhor está falando não daquela barragem que tem um projeto lá em Obim de fazer a barragem do Rio Pardo. É sobre essa barragem especificamente? Porque aí o investimento é maior. Isso. Eu diria que essa barragem ela é fundamental. Essa barragem do Rio Pardo, que está se cantando nela aqui... Há muito tempo já. Há muito tempo. Eu vi um histórico sobre essa parte aí. Em 1929 já se falava dessa barragem do Rio Pardo. Ou seja, tinha pessoas naquela época, quase 100 anos atrás, que já percebia esse potencial. Infelizmente, nós não conseguimos, nossos poderes constituídos não conseguiu ainda otimizar essa barragem. Mas esse mesmo Rio Pardo tem uma barragem próxima da gente, ali em Machado Mineiro. Machado Mineiro tem uma barragem grande do Rio Pardo, onde faz irrigação de café e uma série de outras coisas ali. Então, esse mesmo Rio Pardo, que durante a época de muitas chuvas, vamos dizer, de outubro até o mês de final de março, abril, tem muita chuva na região. E esse Rio Pardo, ele lota de água, às vezes transborda de água, né? Como já aconteceu em alguns momentos, e essa água vai toda para o mar, essa água é toda perdida. Na verdade, foi o que a gente disse aqui um pouco antes. Não é que falta água, né? Falta a capacidade do município de guardar, de reservar essa água. Mas sobre essa questão da barragem do Rio Pardo, tem também agora uma discussão, na verdade já iniciou até a construção da barragem do Rio Catolé. O senhor acredita que essa barragem do Rio Catolé resolveria essa situação, essa demanda por água para a fruticultura em nosso município? Ajudaria muito para aqueles produtores que estão próximos à água da barragem que vai ser criada. Isso ajudaria sim, seria muito importante, seria significativo a produção de frutas nessa região. Seria sem dúvida nenhuma. Mas a gente teria que pensar, e aí é claro, não vou poder aqui cobrar, não é a Prefeitura de Conquista que tem que fazer essa barragem do Rio Pardo, não, é uma obra muito grande, é uma obra que tem
tem que ser levada, tem que ser conseguida com o governo federal. Daí vai a importância dos nossos representantes políticos. Daí é importante você ter deputados, senadores que representam bem o nosso município para levar essa exigência, esse pedido, esse projeto ao governo federal. Olha, isso aqui é uma obra do governo federal, porque o município não tem condição de fazer uma obra desse tamanho, porque é uma obra realmente grande. E isso é verdade. Na verdade, o município já tem um projeto, né, da barragem do Rio Pardo, foi pago mais de 3 milhões de reais. Ele está aí na prefeitura, guardado. Mas o investimento para a barragem em si é muito maior. A gente sabe que um valor enorme que precisa realmente da participação do governo federal. Mas é o que o senhor falou, precisa de representatividade política para atrair esse investimento da barragem do Rio Pardo, que às vezes as pessoas ficam pensando que é só para uma questão da indústria, né, do comércio, mas não. Essa área também é fundamental para que a gente possa também alavancar a fruticultura também no nosso município. Alguém pode dizer, não, mas podemos fazer uma fruticultura de sequeiro. Podemos? Podemos, mas a gente vai ficar meio restrito. Por exemplo, no município de Vitória da Conquista tem um trabalho também que a prefeitura desenvolveu muito bem, com a produção de mudas de umbu gigante. É um belo trabalho, é um trabalho maravilhoso. Poucos lugares no Brasil têm um trabalho parecido com esse aí. Produção de umbu gigante. Aqui em cima no município, não. Na região mais seca, a região mais semiárida do município de Vitória da Conquista. Já é uma realidade. Se você chegar aqui, indo para São Joaquim, Bate-Pé, você tem uma condição climática ali que é semiárida, totalmente favorável à produção de umbu gigante. Né? Isso é muito importante. Esse trabalho a prefeitura começou a desenvolver, tem uma história já de desenvolvimento, tem até livro publicado sobre esse assunto. Né? Então, eu acho que isso aí vai. Agora, no Planalto propriamente dito, eu poderia até dizer, se a gente pegar assim, a nossa município e colocar a rodovia BR-116, a Rio Bahia, separando de um lado e outro, na proximidade de um lado e de outro da Rio Bahia, nós vamos ver que é uma região de transição, onde nós temos pouca chuva. Não é uma região muito propícia para café, muito próxima, os primeiros 10, 20 quilômetros de um lado e de outro, não é uma região muito propícia para café, porque nós temos veranicos, temos secas com certa frequência. Do outro lado oposto, do lado oeste também da BR-116, nós vamos ver uma transição indo mais para o seco, mais para o sertão. A gente precisaria de ter água para irrigação ali. E isso é possível. Nós temos que trabalhar barragem, você disse inclusive, construir barragens pequenas, médias e até grandes barragens para aproveitar a água que vem do céu. Senão vai tudo para o mar. Você tem a questão do café também, né? Que conquista essa referência. No café já foi mais, né? Hoje nem tanto, mas também precisa da água também. Isso, é por isso que às vezes nós temos alguma frustração de safra. Este ano está sendo um ano, inclusive, complicado, porque nós tivemos uma seca na região prolongada no segundo semestre do ano passado. Afetou duramente a floração do café e o enchimento de grãos. Muitos grãos shows. Por quê? Faltou água. Né? Nas regiões mais úmidas não teve tanto problema. Aí eu entro para você digo para você o seguinte, a fruticultura pode ser cultivada sem irrigação em Conquista no município? Algumas regiões sim. Você chegar na região mais úmida, vamos dizer aqui perto da Serra do Marçal, vamos chegar ali na Limeira, aquela região ali, é uma região úmida. Ali daria para fazer uma citricultura sem irrigação melhor do que faz em Cruz das Almas. Né? Nós temos uma condição muito melhor que a Cruz das Almas, tem o fruto mais bonito, fruto mais amarelo na hora da colheita, e com a distribuição de chuva melhor do que tem lá na região do Recôncavo, né? Onde tem muitos citros lá, mas teria condição de fazer muito melhor aqui. Agora, nessas regiões que são um pouco mais secas, a água é fundamental. Eu não ousaria dizer plante laranja, plante limão, plantando sem irrigação, porque eu acho que em algum momento o produtor vai desanimar, pegar 1 ou 2 anos com seca mais prolongada vai dar problema. Mas onde tem capacidade de ter água para irrigação, e isso independe, Ivan, não quer dizer que seja, por exemplo, tem que ser um grande produtor, que vai implantar 1.000 hectares. Que não, isso se aplica para aquele microprodutor, o agricultor familiar que vai plantar meio hectare, 100 plantas, 200 plantas, para ele também vale a mesma receita. Se ele puder trabalhar, puder irrigar, ele vai produzir muito bem e vai ter uma condição de vida extremamente excepcional. Essa sua fala é interessante, professor, porque o senhor cita aqui o produtor, né? E o senhor está falando também como aqui pesquisador e também é produtor. Mas o senhor acredita que precisa melhorar essa relação entre o pesquisador e o produtor? A gente sabe que o senhor já citou aqui a importância da UESB também como esse lugar da pesquisa científica, do conhecimento. Mas nós temos também, por exemplo, a Embrapa. E eu já fiz essa indicação na Câmara de Vereadores
para a instalação de um escritório da Embrapa aqui em Vitória da Conquista, ou seja, para aproximar o pesquisador do produtor. Porque às vezes falta para o produtor aqui em Vitória da Conquista, até o pequeno produtor, o médio, esse conhecimento científico também, né? Porque aí acaba desanimando. O cara começa com uma vontade de fazer, de acontecer, mas ele esbarra nessa questão da falta também do conhecimento científico, da pesquisa. O senhor acredita que essa questão da Embrapa e dessa aproximação do pesquisador e o produtor é importante também? Muito importante, Ivan. Inclusive, eu acho que você está cumprindo muito bem o teu papel como parlamentar e está indicando a instalação de escritório da Embrapa na nossa região. Isso é muito importante, porque a Embrapa é um órgão essencialmente de pesquisa. Também faz extensão e leva também conhecimento. Mas o escritório da Embrapa aqui, e aí pode ser Embrapa para pesquisar o quê? Café, frutas, gado leiteiro, gado de corte, não importa. O que puder trazer para que a Embrapa possa estar presente aqui, porque nossa região tem tudo, nossa região ela é diversificada. Então, por exemplo, nós tivemos um evento agora recentemente que vieram os pesquisadores da Embrapa de Cruz das Almas, e isso é importante. Que o cara vai trazer, ele já gerou conhecimento, vai dizer, olha, isso aqui deve fazer dessa maneira, deve utilizar esses materiais, essas variedades que nós melhoramos ou que nós testamos e que tem um efeito muito bom. Então, quando eu falo, eu acho muito bacana quando você pega, por exemplo, você como parlamentar, você como vereador, e que tem essa ideia, né, esse pensamento de crescer a economia regional, de fomentar, de instigar, né? de diversificar a economia, e isso, a palavra você dizer, instigar o nosso produtor. Sabe por quê, professor? Recentemente a gente criou aqui no município a Semana do Produtor de Leite. Né? E fizemos um grande evento aqui no município e vieram pessoas de diversas cidades daqui, da região sudoeste, e teve a participação da prefeitura, do Sebrae. E logo após esse evento, da primeira semana do produtor de leite, o Sebrae trouxe o Enel, o Encontro Nordestino dos Produtores de Leite, que pela primeira vez aconteceu na Bahia e em Vitória da Conquista por conta do encontro que a gente fez aqui, um encontro municipal. Então, essa questão do parlamentar, do político, é importante no sentido de você fomentar, de dar visibilidade, né? Nesse sentido, a gente deu visibilidade para a cadeia produtiva do leite, mas tem vários outros, né, segmentos que a gente pode dar também essa visibilidade e você atrair investimento. Você atrai o olhar também do investidor quando você promove um momento como esse e você ajuda a cidade a crescer e se desenvolver também. Com certeza. Eu acho que esse papel do político, né, ele é um papel fundamental. Tudo que acontece na nossa cidade, na nossa região de positivo, tem o dedo político. As pessoas criticam muito o político, mas, gente, se você pega, por exemplo, o aeroporto nosso de Vitória da Conquista, que era aquele aeroporto pequeno que causava tanto transtorno, na hora que criou o novo aeroporto, você veja que é um aeroporto que está aí, que ainda aguenta algumas décadas, atendendo não só Vitória da Conquista, mas todo o Norte de Minas. São mais de 30 municípios do Norte de Minas que dependem de Vitória da Conquista e que vêm para cá. Né? E esse aeroporto, inclusive, ele abre já outro canal, né, para que o turista venha para aqui, não exatamente Vitória da Conquista, mas daqui ele usa Vitória da Conquista para chegar até a Chapada Diamantina, que é uma beleza, uma riqueza turística muito grande. Por que não trabalhar? Por que não utilizar isso aqui? Nós temos algumas empresas de turismo já em Vitória da Conquista, algumas agências, mas isso poderá fomentar. Não é? Poderá fomentar. E são decisões. Daqui a pouco você tem uma BR-116 duplicada. São decisões políticas. E aí o papel dos nossos representantes regionais é fundamental para a gente ter essa duplicação da 116, que é uma guerra antiga, uma luta antiga, e que isso vem beneficiar fortemente a nossa cidade. Eu me lembro, só por contar aqui uma coisinha bem interessante, eu creio que há uns 30 anos atrás eu tive uma reunião lá na casa do ex-governador Lomanto Júnior, lá em Jequié. E ele dizia, olha, Conquista desenvolveu que a BR-116 passou dentro da cidade, foi pensado passar dentro da cidade, trouxe crescimento. Jequié passou fora, porque Jequié não conseguiu seguir o mesmo ritmo. Né? Ou seja, são decisões políticas e que a gente hoje, mais do que nunca, temos aeroporto, né, que atende bem nossa demanda, precisamos de duplicação da BR-116, são infraestrutura, e aí entra naquilo que você falou. Se você tem para aqui, em infraestrutura, podemos ter mais barragens,
podemos ser postos para atender uma comunidade. Aí você traz aqui, por exemplo, eu tenho agora a barragem, tem poço, aí você traz o grupo da Embrapa, associa-se com a universidade, as universidades da nossa região, não só a UES, mas as demais. E nós temos parceria com a Embrapa já hoje. Né? Por exemplo, eu vou agora, no mês que vem, eu vou dar uma palestra lá na Embrapa de Cruz das Almas sobre fruticultura geral no mundo, não somente aqui na Bahia. Eles convidam a gente, porque sabem que nós temos conhecimento acumulado. E isso é muito importante. Ou seja, vamos utilizar também esse conhecimento acumulado para a nossa região. Então, veja como é importante essa participação aí que eu digo para você. Como é bom você ter uma Câmara de Vereadores, uma prefeitura atuante na busca de oportunidades para o desenvolvimento. Isso é fundamental. E é exatamente isso. Quando você fala, olha, eu vou aqui, como você fez lá, uma moção de comemoração aos 20 anos da UESB de medicina. Que bacana, você está reconhecendo, as pessoas sentem bem com isso. Quando você fala, eu gostaria de trazer para aqui, de fazer uma indicação, trazer o escola da Embrapa aqui, que coisa Sim. boa. Não é? Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Então, quero dizer para você que é muito bem-vindo. Essas ações tua e de teus colegas, que muitas vezes da Câmara de Vereadores, que tem feito um grande trabalho, eu tenho certeza que a gente, de mãos dadas, nós vamos conseguir trazer muito mais para o nosso município. E aí nós entramos nessa seara política e a gente já está caminhando aí para finalizar o nosso podcast, o Pode Mais Conquista, mas aí não poderia deixar de interagir aqui com o senhor sobre essa seara política. O senhor já teve o nome cotado, né, para até mesmo como prefeito de Vitória da Conquista. Nós estamos hoje num ano eleitoral, né, as eleições em outubro, para decidir também novamente o executivo, a prefeitura. O senhor tem conversado com algum grupo político, tem se aproximado? A prefeita Sheila, eu já ouvi um passarinho aí me contando que já lhe procurou, tem uma questão aí de um plano de governo que o senhor pode trabalhar em cima disso. Como é que está aí esse cenário político aqui em relação ao seu nome? Ivan, esse é um ponto interessante, porque, na verdade, eu acabei, depois que eu deixei a UESB, eu acabei me envolvendo um pouco na questão política, né, da cidade. Né, eu tive, em 2012, eu fui candidato a prefeito, né, tinha recém deixado a UESB. Depois disso, eu acabei entrando também como candidato a vice do senador. Primeiro suplente, né, de senador. Então, eu fui o primeiro suplente de senador do senador Otto Alencar. Durante 8 anos eu fiquei como primeiro suplente. Né? E isso fez com que a gente acabasse sempre estar aí sendo mostrado para a comunidade, ou na televisão, na rádio, nas entrevistas, como essa aqui, por exemplo. Então, por conta disso, o que aconteceu? O pessoal tem me procurado, me consultaram se eu queria ser candidato esse ano a prefeito. Não tenho, eu tenho outras obrigações em andamento, eu tenho outras missões em andamento, eu estou com essas missões da ONU pelo mundo afora e me dá muito prazer participar dessas missões, né, que são missões bem na minha área técnica, então eu gosto muito disso. Mas eu gosto da política também, então não posso também ficar ausente. Então, o que eu fiz? Eu me coloquei à disposição, né, a prefeita Sheila me convidou, inclusive, para fazer parte da equipe de trabalho dela. Eu disse que, infelizmente, não poderia, neste momento, em função dessas obrigações que eu tenho fora do Brasil, principalmente, pela FAO, mas que eu poderia colaborar de outra maneira, eu podia participar aí, de alguma maneira, e conversar muito com os secretários, aquilo que eu pudesse contribuir de alguma maneira. E aí, que nesse processo agora, como você disse, eu estou fazendo parte da equipe dela, no sentido que nós estamos construindo o programa de governo da prefeita Sheila para o próximo mandato. Eu estou participando porque eu confio muito na prefeita, vejo que a Conquista é uma cidade totalmente em obras hoje, onde você vai, nesse município, você vai ver obras em andamento, e isso é muito importante, e eu gostaria que esse processo continuasse. Não quero aqui desmerecer nenhum outro candidato, nenhum outro que venha a ser, ou pré-candidato que venha participar desse pleito deste ano, mas neste momento eu estou com a prefeita Sheila, e o que eu puder fazer para colaborar, para fazer com que ela possa dedicar mais 4 anos de sua vida ao município de Vitória da Conquista, eu estaria presente e contribuindo com isso. Por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acredito que é possível a gente dar mais um passo, né? Nesse sentido. Nós passamos aqui um período crítico, né? Foi a pandemia,
todos nós sentimos na pele o que foi a pandemia, a cidade teve que parar. E que interessante que mesmo com a pandemia a cidade ainda funcionou bem, né? Apesar de tudo, funcionou com todas as dificuldades, muitas cidades fecharam completamente. Vitória da Conquista nem podia fechar completamente porque ela é uma capital regional. A gente fala, nós temos 30 municípios de Minas que dependem de Vitória da Conquista, e na Bahia está estimado em uns 70 municípios da Bahia que dependem de Vitória da Conquista. Então a cidade não podia fechar naquele período. Né? Então, apesar de tudo, foi um período duríssimo para quem era gestor. E superar esse período não é uma tarefa fácil para ninguém. Então, superamos esse período e vamos entrar agora no período, se Deus quiser, um período de bonança, onde a gente possa fazer com que haja um crescimento, possamos tratar cada vez melhor da saúde, que é um grande desafio para em qualquer município do Nordeste brasileiro. De saúde é um grande desafio, aqui não é diferente, pelo fato de ser inclusive uma cidade polo, tudo vem para cá, possamos, né, ter uma agricultura boa, com respeito ao meio ambiente, né, produzir o nosso alimento, né, gerar emprego, gerar renda. Isso é muito importante para a gente e com a participação de todos vocês, né, que de maneira direta nos representa a cada cidadão, cada cidadã do nosso município. Então, eu fico muito feliz em poder estar participando dessa história de Vitória da Conquista. Hoje, como eu também sou cidadão conquistense, né? Não nasci aqui, mas sou cidadão conquistense, que a Câmara me outorgou esse privilégio, e eu quero contribuir. Enquanto eu tiver vida, quero poder estar aqui dando a minha contribuição e a gente poder avançar conjuntamente. Mas, professor Abel, o senhor citou, né, o senhor foi candidato a prefeito em 2012, né, primeiro suplente de senador, né, do senador Otto Alencar. Ele não quis tirar uma folga para o senhor assumir, mas o senhor tem essa experiência como primeiro suplente de senador, muito, muito bacana e importante para a nossa cidade também. Mas aí eu queria finalizar com o quadro Passado ou Futuro. Ser prefeito de Conquista para o senhor é passado ou é futuro? Não, Ivan, eu não penso hoje em voltar à cena política e disputar a eleição para prefeito. Porque existe uma coisa, não é nem questão de idade, né? Eu ainda não completei 70 anos, então tem muita lenha para queimar. Mas eu estou muito feliz do trabalho que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando muito bem essa parte técnica em nível nacional, em nível mundial. Então me dá muito prazer poder levar conhecimento adquirido para ajudar pessoas em países, especialmente em países mais pobres. Vou em Gana, no Quênia, em Angola, países que são muito pobres, e que para a gente gera assim, uma satisfação muito grande poder estar ajudando essas pessoas. Da mesma forma que aqui na Bahia, eu vou pelo menos uma vez por ano lá na região de Irecê, reunir com produtores, às vezes reúne lá com 30 produtores, 50, 100, 400 produtores, já reunimos lá, pequenos produtores, pessoas que são pobres e que vivem daquele fazer da agricultura. E se eu puder colaborar, por que não? Da mesma forma, aqui na nossa região, estamos sempre à disposição, colaborando, tivemos em Livramento, geramos muitas tecnologias em Livramento pela UESB e que o Brasil adotou, que o Brasil absorveu esses conhecimentos gerados ali em várias frutas. Então, é uma satisfação grande poder a gente estar presente em várias regiões, ora atendendo um grande empresário, ora atendendo um médio empresário, ora atendendo um agricultor familiar. Tá? Então, por exemplo, na região do Baixo Sul da Bahia, Gandu, Venceslau, eu vou lá pelo menos 4, 5 vezes por ano para reunir produtores, todos pequenos, muitos familiares, a maioria são familiares. E a gente fica feliz em ver que a pessoa mudou sua vida completamente, mudou para melhor, quando ele começou a usar as técnicas que a gente vai orientar. E isso é muito positivo. E também, não somente a produção, respeito ao meio ambiente, o cara começa a dar uma melhor condição de vida para os seus filhos, uma melhor formação. Então, eu te digo que hoje o meu pensamento é colaborar com quem esteja na prefeitura. Vamos dizer, se no futuro Ivan virou prefeito de nossa cidade, conte comigo. Estamos juntos, porque a gente precisa fazer com que a cidade cresça. E é esse o pensamento. Nós temos que pensar na cidade como a gente quer para as futuras gerações. Então temos que estar juntos. Tem a disputa, terminou a disputa, vamos dar as mãos e procurar. Não vamos ser apenas adversários, né, políticos, mas não vamos ser inimigos, porque isso não vale a pena. Quem é inimigo político desfavorece o crescimento da sua região, do seu município, do seu estado.
Isso não é muito positivo. Então, eu acredito muito nessa possibilidade. Estarei sempre aqui à disposição para a gente poder construir a nossa cidade, nosso município, porque eu gosto muito disso aqui. Eu conheço vários países aí que são menores do que Vitória da Conquista. Menores. Singapura é um grande país de riqueza, mas é muito menor que Vitória da Conquista. Né? Você chega em vários países do Caribe, onde tem visitado com muita frequência, a grande maioria são menores que o município de Vitória da Conquista. Né? Podemos fazer isso também, podemos fazer com que no futuro a gente possa ter uma educação de alta qualidade, a saúde de alta qualidade, agricultura, né, infraestrutura, comunicação, tudo que a gente possa, um turismo, cultura fortalecida, o esporte fortalecido. Né? A nossa riqueza de esporte é uma coisa tremenda. Né? Vamos trabalhar nesse projeto, plano de governo que a gente está trabalhando aí, para a pré-candidatura da prefeita Sheila, nós estamos trabalhando, colocando também o esporte como uma peça fundamental, uma peça importantíssima, assim como a cultura, porque isso para nós é importante. Né? Se tem um clima maravilhoso desse aqui e o esporte ainda não ocupou o seu devido... Não é só futebol. É futebol e uma série de outras coisas, atletismo. Várias modalidades. Tem várias academias hoje em Vitória da Conquista, o pessoal do CrossFit, o pessoal... Então, que bom colocar assim, quantas maratonas podemos desenvolver aqui na nossa cidade e isso fazer com que as pessoas vivam cada vez melhor e felizes, né? Porque o clima aqui é maravilhoso para a gente ser feliz, eu não tenho dúvida disso. Muito bem, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa enriquecedora e a gente fica muito satisfeito com a sua participação aqui no nosso primeiro episódio do Pode Mais Conquista. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma oportunidade, sucesso nesse podcast. Para nós é muito importante ver isso crescer. Então, muito obrigado por ter lembrado, né, de meu nome para estar com você aqui nessa abertura. Muito bem, pessoal. Então, a gente encerra aqui agora o nosso primeiro episódio do Pode Mais Conquista. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube, Ivan Cordeiro YouTube. Forte abraço e até a próxima oportunidade.